Olá pessoal, neste vídeo nós vamos estar falando sobre o item parâmetros. O item parâmetros fica aqui no nosso painel de menu e ele nada mais é do que um filtro. Então com o parâmetro a gente pode criar N filtros aqui para o nosso sistema. Esses filtros eles vão ficar posicionados aqui do lado do nosso título. Então a gente tem um título vendas e aqui logo após ao lado direito será mostrado um novo item que vai ser o item de parâmetro. A grande vantagem do parâmetro em relação aos filtros internos do dashboard é que o parâmetro a gente consegue relacioná-lo diretamente na query. Dessa forma, por exemplo, uma query que seja muito grande, que a gente tenha muitos dados, muitas linhas, a gente relacionando com um parâmetro de data, a gente consegue, através de um where na query, trazer poucos dados e exibir mais rápido o nosso painel, sendo que somente vai demorar mais para carregar a informação de acordo com o período range maior que for escolhido pelo usuário. Então vamos criar um parâmetro aqui. Primeiramente, vamos aqui em parâmetros e vamos adicionar um novo parâmetro. Em adicionar novo parâmetro, é aberta uma telinha para a gente, onde a gente vai preencher o nome e a descrição do parâmetro. Eu vou colocar o nome aqui de par vendedor, pois eu vou fazer o filtro de vendedor. Em descrição, vou preencher a minha descrição do campo que será mostrado ao nosso usuário. Em sequência de caracteres aqui em tipo, vou deixar como sequência de caracteres, pois o meu filtro de vendedor é do tipo texto. Em lookup configurações, a gente vai escolher aqui uma lista dinâmica para a gente pegar de acordo com a nossa fonte de dados. E aqui eu vou escolher a minha fonte de dados, no caso eu vou escolher essa segunda fonte de dados aqui. Em valor do membro, eu vou selecionar o meu campo de vendedor. Aqui em lookup de configurações, a gente vai escolher lista dinâmica, pois no nosso caso a gente quer pegar de uma lista dinâmica aqui de um data source, o nosso campo vendedor, e aqui eu vou escolher meu campo de custom SQL query 1 e membro de dados também. Eu vou escolher ali custom SQL query, que é a minha query que pega o meu campo vendedor. Então é importante a gente ter um data source pegando somente o campo que a gente quer criar como filtro, tá? Em exibir membros também, eu vou selecionar somente o vendedor. Então repare que essa query para mim só traz um campo e ela está agrupada por vendedor, tá? Em ordenar por, a gente pode escolher uma ordenação ou deixar em branco. Vou escolher aqui meu campo vendedor de ordem crescente. Feito esse primeiro passo, a gente pode ir à nossa fonte de dados. Vamos na nossa fonte de dados principal, que é essa primeira no meu caso. Vou clicar aqui para editá-la e aqui a gente vai clicar no botão próximo. Nessa tela, a gente precisa adicionar um item aqui. Então a gente vai clicar no botão adicionar para configurar um novo parâmetro. Aqui eu vou dar o mesmo nome, de par vendedor, para manter a terminologia. E aqui no tipo a gente vai deixar como expressão. Aqui em tipo de resultado a gente vai deixar como sequência de caracteres. Em valor aqui eu vou apagar esse número 0, vou clicar aqui nos 3 pontinhos. E vamos vir aqui em parâmetros e vamos escolher o campo par vendedor, o parâmetro par vendedor que a gente criou. Depois disso a gente clica no botão OK. O sistema vai adicionar para a gente aqui um valor de par vendedor. Então reparem que essa tela aqui tem que ficar com o tipo expressão para a gente poder configurar linkando com o parâmetro que a gente criou, tá? Então a gente criou aqui um parâmetro, vamos voltar aqui em anterior e vamos adicionar esse parâmetro aqui na nossa query agora. Então aqui a gente vai acrescentar um where vendedor for igual arroba par vendedor. No caso, eu estou fazendo um parâmetro simples, onde ele só consulta um item por vez. Depois a gente vai fazer um exemplo onde a pessoa pode selecionar mais que um item. Primeiro vamos fazer esse exemplo mais simples. Vamos clicar no botão finalizar. Feito isso, é criado para a gente. Vamos fechar aqui. E conforme a gente selecionar o nosso parâmetro, o sistema vai carregar a nossa tela, que agora ela ficou em branco, pois já está funcionando a query do filtro. Eu vou selecionar algum vendedor aqui, por exemplo, o vendedor D. Vou clicar no botão submeter. Repare que tudo foi de acordo com o nosso campo vendedor. Uma outra maneira que a gente tem também de vincular o parâmetro à nossa fonte de dados é não via banco de dados, então eu vou apagar aqui o where que a gente tinha construído e vamos vincular diretamente no indicador o parâmetro que a gente criou. Então vou fechar aqui, tem o parâmetro de vendedor. Vou clicar aqui numa grade, por exemplo, pode servir para qualquer outro componente, como gráfico e assim por diante. Vamos vir aqui nas configurações.
E aqui a gente vai em dados filtragem. Vamos clicar aqui na engrenagem e clique para definir critérios. Vamos clicar aqui, é aberto para a gente o editor de filtro. Vou adicionar uma nova condição, onde o vendedor for igual. Entre um valor, a gente vai clicar na flechinha ao lado e vai adicionar um parâmetro. Vamos clicar aqui no parâmetro para aparecer o parâmetro que a gente criou. É mostrado aqui o parâmetro par vendedor, vou selecionar ele. Dessa forma, essa grade está respeitando o filtro que foi criado do vendedor. Então, quando eu selecionar algum vendedor, por exemplo, o vendedor E, somente essa grade aqui ela vai ficar respeitando esse vendedor. Os outros componentes estão desvinculados, pois eu retirei da query. No caso, se a gente tivesse criado aqui um parâmetro de multiseleção, ou seja, para a pessoa selecionar vários itens, a gente teria que retirar da query também, não pode ser vinculado ao SQL, tá? Então a gente precisa vincular necessariamente aqui no filtro. Então, nesse caso, a gente escolheria a opção, ao invés de igual a gente vai escolher a opção qualquer um de, que é semelhante, se a gente clicar ao modo avançado, a opção in que a gente tem no SQL Server. Porém, a gente não pode fazer isso via query, pois o sistema ele vai dar um erro. Então, a gente tem que fazer via editor de filtro aqui. Não vale a gente fazer lá na fonte de dados. Então, quando a gente quiser que seja selecionado mais de um item, a gente tem que lembrar que a gente tem que adicionar no componente, utilizando a opção qualquer um de. Com o parâmetro, a gente também poderia criar filtro de data. Por exemplo, vamos criar um filtro de data aqui. Então, vou criar um parâmetro aqui rapidamente. No caso do parâmetro de data, a gente não precisa ter uma query para listar as datas, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, par data inicial. Então, data inicial. Em tipo, a gente vai escolher o tipo data, data hora. E vamos adicionar um novo parâmetro chamado par data final. Par data final, que seria a nossa data final. Feito isso, a gente tem nosso parâmetro de data inicial, nosso parâmetro de data final. A gente pode relacionar tanto no indicador como na query. No caso, como a data não é um valor que tem in, é um valor que vai ser maior igual ou menor igual a data inicial e data final, conforme a gente pode ver que criou aqui para a gente ter um calendário para a pessoa selecionar. A gente pode adicionar tanto na query quanto no indicador. Então vamos adicionar aqui essa data na nossa query. Vamos em fonte de dados. Geralmente o campo de data a gente adiciona na query para ele filtrar os dados para trazer menos dados. Então vamos aqui editar e vou acrescentar aqui um where de data, onde a data estiver entre o meu parâmetro de par data inicial e par data final. Vamos clicar em próximo e vamos adicionar os parâmetros aqui no painel semelhante ao campo de vendedor que a gente adicionou. Então, par data inicial. Vamos selecionar aqui o tipo expressão também. Em tipo de resultado, a gente vai colocar como data hora. Em valor, a gente vai selecionar o nosso parâmetro. Então, vamos em parâmetros, par data inicial. Vamos repetir o mesmo processo para o par data final. Vamos adicionar um novo parâmetro, par data final. Em tipo, a gente vai escolher o tipo expressão. Em tipo de resultado, data hora, já está ali. E em valor, a gente vai adicionar o nosso campo do parâmetro. Então, vou apagar esse valor que veio ali como padrão e vou adicionar o par data final. Vou dar um OK aqui. Então a gente criou os nossos dois parâmetros, par data inicial, par data final. Feito isso, só a gente clicar no botão finalizar. Prontinho, fechou o painel aqui. Quando a gente escolher alguma data, o sistema vai carregar de acordo com a data que a gente escolher. Então no meu caso aqui eu vou voltar bastante, que é onde eu tenho dados aqui lá para o ano de 2018. Então vou escolher, por exemplo, de março até hoje. Vou dar um submeter. O sistema vai carregar para a gente os dados vinculando diretamente na fonte de dados, diretamente na query. Dessa forma a gente ganha bastante eficiência e fica com um painel bem rápido, né? Então esse foi o vídeo a respeito dos parâmetros que dá para a gente utilizar para criar diversos tipos de filtros para os nossos painéis. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.